Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre ataque duplo. O que seria um ataque duplo? É quando um jogador faz uma jogada que ameaça duas peças do adversário ao mesmo tempo. Melhor ainda se uma dessas duas peças for o rei, porque assim obriga o adversário a fazer uma defesa do cheque e fica mais fácil capturar a outra peça atacada. Começando com este exemplo, onde as pretas jogam o cavalo em E3, ameaçando o rei, dando cheque, e ameaçando ao mesmo tempo o bispo em G2. Como as brancas vão ter que defender o rei, fica mais fácil capturar o bispo na casa G2 em seguida, assim confirmando a vantagem do ataque duplo, o ganho de material. Neste exercício, brancas jogam a dama em E4, ameaçando dar cheque em H7, apoiada pelo bispo. Portanto, se a dama capturar o peão em H7, após jogar em E4, vai dar cheque nas pretas, e as pretas não conseguem se livrar da dama, capturar ela, portanto, seria cheque-mate. Ao mesmo tempo que ameaça o cheque-mate, a dama também ameaça o bispo em H4. A prioridade das pretas não é defender o bispo, e sim defender o checkmate. Pode ser avançando o peão de G, uma casinha, para bloquear a diagonal da dama, não deixando ela chegar em H7, ou jogar também o F5. Também bloqueia e o peão fica defendido pela torre. Qualquer um desses dois lances que as pretas jogarem vai defender, vai impedir o checkmate. Porém, impedindo o checkmate, elas perdem o bispo que está em H4, porque não é possível defender o checkmate e o bispo ao mesmo tempo. Essa seria a jogada das brancas, então, a jogada, o ataque duplo. Neste exemplo, as pretas jogam a dama em B4, ameaçando capturar o peão em B2 e ficando defendida pelo bispo que está posicionado em G7. Seria checkmate caso a dama conseguisse capturar esse peão apoiado pelo bispo. Nesse caso, além da ameaça de checkmate, as pretas também ameaçam a torre que está em E1. Mais uma vez, como eu disse, a prioridade é defender o checkmate. Pode jogar o bispo em B3 para impedir a dama de capturar o peão, ou pode recuar a dama também para B3. De qualquer forma, impediria o checkmate, mas perderia a torre na casa E1. Neste exemplo, é um exemplo clássico que ocorre muitas vezes, principalmente em categorias menores de torneios. O cavalo joga na casa C7, dando cheque, e ao mesmo tempo atacando a torre que está posicionada em A8. A prioridade é defender o rei. As pretas poderiam optar entre uma das casas disponíveis nessa posição, mas em seguida o cavalo capturaria a torre, conseguindo uma boa vantagem no jogo, facilitando a vitória. Neste exemplo, brancas jogam a dama em D4, mais uma vez ameaçando o mate na posição de roque das pretas, em G7 ou em H8, tanto faz, qualquer uma das casinhas que a dama jogar, ela estará apoiada pelo bispo que está em A1, então o rei preto não conseguiria fugir ou capturar a dama, se livrando do cheque. Ao mesmo tempo que a dama ameaça o checkmate, ela também ameaça o cavalo em A7. Como a prioridade é salvar o checkmate, as pretas teriam que avançar o peão de F, bloqueando a diagonal da dama e estando apoiada pela torre preta, ou
avançando o peão de E, também bloqueando, mas só resolveria temporariamente, porque a dama poderia capturar o peão e continuaria a ameaça de checkmate. Seriam essas defesas. Mas nesse caso, o computador optou em jogar o cavalo, e assim as brancas confirmam a jogada de checkmate, originada com o ataque duplo. Neste exemplo, brancas jogam a dama em C2, ameaçando o rei, pelo cheque, e o bispo ao mesmo tempo. Ataque duplo. A prioridade é defender o rei, o cheque. Poderia, como o computador optou em fugir com o rei, ou avançar o peão, bloqueando a diagonal da dama, mas em seguida acaba perdendo a peça, porque não havia possibilidade. Até havia uma possibilidade das pretas, com a jogada da dama, jogar o bispo na casa E4 para bloquear a diagonal da dama, mas a dama em seguida poderia capturar o bispo e não resolveria. Nesse caso, é melhor fugir com o rei, já que vai perder o bispo de qualquer forma, aí não perde tempo jogando, e em seguida as pretas já podem dar sequência ao jogo, mas acabaram perdendo uma peça em função do ataque duplo. Mais um exemplo de ataque de cavalo na casa C7, ameaçando o rei, dando cheque. Porém, nesse caso, além do rei e da torre, o cavalo ameaça a outra torre que está em A6 e a dama em E6. Não é só um ataque duplo, é um ataque quádruplo, porque são 4 peças atacadas. Aí, nesse caso, após a jogada, as pretas, obviamente, vão ter que defender o rei. Podem optar em jogar para uma das casas que tem à disposição aqui. E as brancas têm a escolha de capturar ou uma das duas torres ou a dama. Normalmente se captura a peça mais forte do jogo que o adversário tem no momento. Nesse caso é a dama. Aí o cavalo capturaria a dama preta, conseguindo uma grande vantagem no jogo, porque a dama é a peça mais poderosa que tem no jogo. Neste exemplo, as brancas capturam o peão, dando cheque e ao mesmo tempo atacando o cavalo. Mais uma vez as pretas precisam jogar o rei, porque não tem outra defesa para elas fazerem. E aí, em seguida, as brancas capturam o cavalo, mais uma vez confirmando a sua vantagem. Mais um exemplo de ataque quádruplo, porque se a dama jogar em D5, ataca o rei, ataca a torre, o bispo e o cavalo. Não existe forma nessa situação das pretas defenderem todas as peças. Precisam jogar o rei, porque não tem outra saída, e aí em seguida a dama pode optar em capturar ou a peça mais forte, que nesse caso é a torre, ou uma das outras duas, conforme o seu plano de jogo. Mesmo assim, é uma vantagem que elas conseguem. E por último, mais um exemplo de ameaça de checkmate. As brancas jogam a dama em E4, ameaçando capturar o peão em H7, apoiada pelo cavalo, o que seria checkmate, e ao mesmo tempo atacando a torre em C6. Como a prioridade sempre vai ser a defesa do checkmate, ou avançando o peão de G, bloqueando a diagonal da dama, ou o peão de F, né, jogando F5 também, bloqueando a dama, impedindo ela de chegar em H7, ou até mesmo a dama preta recuando, não deixando a branca capturar. Mas, nesse caso, perderia a torre. Como o computador optou em jogar a torre, as brancas confirmam a jogada de checkmate e assim
obtém a vantagem da vitória. Como vocês viram em todos os exemplos, quem efetuou o ataque duplo sempre obteve uma vantagem, ou ganhando peça, ou dando checkmate. É uma jogada tática muito forte, que dificilmente quem efetua não consegue nenhuma vantagem, porque geralmente não se consegue defender as duas ameaças ao mesmo tempo. Dificilmente uma peça atacada consegue defender a outra ou consegue defender um cheque. Às vezes é possível, mas normalmente se obtém uma vantagem. Então é isso, pessoal. Até a próxima.